Olá, boa noite, a paz a todos, chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo em Gênesis, no capítulo 11, dos versículos 1 a 9. Assim está escrito: E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Esse é o texto que vamos meditar nesta oportunidade, e fazendo o contraste com Atos 2, o contraste entre Babel e Pentecostes. Aqui nós encontramos um acontecimento providencial de Deus, porque a orientação que Deus havia dado aos homens, ela não estava sendo cumprida. E nós entendemos que só estamos aqui por bondade e misericórdia de Deus, por um ato criativo dele, de criar todas as coisas, céus e terra, e o que havia necessidade tanto no céu quanto na terra. Deus criou cada coisa para o seu devido lugar, criou o homem, deu a ele todo o domínio para que ele dominasse sobre aves, animais, sobre tudo o que Deus havia criado. Deus deu este domínio ao homem, disse: dominai e sujeitai a terra. Mas Deus também deu uma ordem a ser cumprida, conforme nós encontramos aqui em Gênesis, no capítulo 1, e o versículo 28, que está escrito assim. Versículos 27 a 29. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-á para mantimento. E o versículo 30. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento, e assim foi. Então Deus, quando criou o homem e todas as coisas, e colocou no jardim do Éden, a ordem de Deus era para que, debaixo da bênção de Deus,
sendo criado à imagem e semelhança de Deus. Deus os abençoou, dizendo: frutificai, multiplicai e enchei a terra, sujeitai-a. Então, nós encontramos aqui, pelo menos, 4 ordenanças de Deus para o homem e a mulher. Então, diz aqui, Deus disse, frutificai. Frutificar. Ou seja, Deus deu a condição ao homem e à mulher da procriação da espécie humana, a descendência, os filhos que viriam pelo nascimento. E Deus diz, e multiplicai-vos. Quer dizer, multiplica o número das pessoas. Como é que isso se multiplica? Através do casamento, da união do homem com a mulher, cumprindo o propósito e obedecendo a ordenança de Deus. Isto Deus disse a Adão e a Eva e deveria repassar a todos os seres humanos da terra, tanto os do passado, quanto os do presente, quanto os do futuro que virão. Mas, infelizmente, a maioria, como aqueles que chegaram à terra de Sinar, eles querem interpretar de outra forma a orientação de Deus e achar que isto Deus é obrigado a aceitar. Deus não é obrigado a aceitar a manipulação humana. O homem e a mulher é obrigado a obedecer à orientação de Deus. Então Deus diz, frutificai, multiplicai e enchei a terra. Ora, só havia eles dois naquele dia. Deus disse para que enchesse a terra. Olha a extensão da terra, de um lugar a outro. Quão extensa é a porção seca, a terra que Deus criou, justamente para a habitação da espécie humana. Então Deus disse, enchei a terra e sujeitai-a, e ela será sujeita a vocês. Então este foi o plano e o propósito de Deus inicial. Então, para ocupar todos os lugares na terra, através da frutificação, multiplicação e encher a terra. Isto era o que Deus esperava do homem e da mulher. Ocorre que, ao passar do tempo, as pessoas foram nascendo, foram crescendo, foram se multiplicando. Realmente, a princípio, começou da maneira como Deus havia orientado. Chegou o tempo, então, da época de Noé, que a iniquidade tinha assumido uma função tão trágica que Deus decidiu exterminar com a humanidade. Deus desagradou-se do que as pessoas estavam fazendo. Porém, ele encontrou um homem justo, chamado Noé. Ele e a sua família, sua esposa, seus 3 filhos, suas 3 noras. Com estes 8, o Senhor Deus declarou o plano e disse que ia mandar um dilúvio e que havia necessidade de que ele construísse uma arca, para que naquela arca ele ficasse abrigado durante o dilúvio, tanto ele quanto os animais, as aves, tudo o que Deus havia orientado. Noé cumpriu o plano de Deus, o propósito de Deus, entrou à arca e Deus o salvou das águas do dilúvio. Findando aquele dilúvio e todas aquelas pessoas que pereceram no dilúvio, agora começa-se uma nova família através de Noé e os seus 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. E por eles começou então cada um dar origem a uma família para um determinado lugar na terra. E começou como deveria ser, cada um ocupando um espaço na terra. Ocorre que, ao passar do tempo, as pessoas começaram a ter outras ideias contrapondo ao plano de Deus.
Sempre é assim. Quando as pessoas se acham senhores da situação, eles querem então questionar as ordens e as orientações de Deus. E a prova é que isto nunca deu certo. Sempre a fragilidade humana vai sofrer com essas escolhas. Mas, como sempre, a teimosia prevalece nos corações humanos, eles seguem com aquele objetivo que eles têm em mente e querem com isto que Deus os aprove naquilo que não é o plano e o propósito de Deus. Foi exatamente o que aconteceu aqui neste capítulo 11 que li, que diz o seguinte: toda a terra era de uma mesma língua. Em qualquer lugar onde uma pessoa chegasse, ele ia conversar, ele ia entender, ele ia ser entendido, porque havia uma única língua em toda a terra. E isto alegrava o coração de Deus, porque não haveria diferença entre um povo daqui, dali ou de acolá. Em qualquer lugar em que as pessoas se encontrassem, a língua era uma só. Eles faziam-se entender, tanto falando quanto ouvindo. Isto era a maravilha do plano de Deus. Mas nós entendemos que, assim como lá no Éden, o adversário, não satisfeito com o plano de Deus, conseguiu entrar na mente de Eva e despertar nela o desejo por aquilo que Deus havia proibido, tomar e comer da árvore da ciência do bem e do mal. Ao tomar e comer, ela praticou uma atitude de rebelião contra Deus, desacreditar do que Deus disse. E o adversário aproveitou-se da situação. Então, Adão e Eva foram julgados por Deus, foram lançados fora do jardim do Éden e, portanto, passaram a ter limitações na vida e perderam a eternidade, perderam a comunhão com Deus, perderam o jardim de delícias, enfim, passaram a viver uma vida com sofrimento, tristeza e morte. E aqui, novamente, o adversário não se dá por vencido. Deus, então, exterminou aquele povo que havia cometido iniquidades diante da sua face e preservou Noé e sua família. E, através dali, dando seguimento à família. E nós encontramos que chega ao capítulo 11, só pode ser obra do adversário, do inimigo, que é Satanás, é astuto, é enganador, é mentiroso, de soprar no ouvido daquelas pessoas que estavam vivendo ali. E os homens, diz a Bíblia, eles partiram do Oriente e acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E gostaram tanto do lugar, da terra que eles acharam, que eles decidiram ficar ali, estruturar ali e não sair para lugar nenhum. Então, este era o propósito que eles estavam em mente. E diz aqui: e disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos e queimemos-los bem, e foi-lhe o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram mais ainda: edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamos um nome. O negócio deles era ter um nome conhecido, um nome marcando a história da humanidade. E façamos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Ora, qual era o temor que eles tinham de ser espalhados por toda a terra, visto que em toda a terra era a mesma língua que era falada? Não era melhor assim? Não teria esta dificuldade, esta confusão das línguas que nós sofremos na atualidade para entender o que o outro fala e compreender, e muitas das vezes entendemos errado porque não compreendemos o idioma do outro.
E aqui eles disseram, para que não sejamos espalhados de toda a face da terra. E quando eles estavam fazendo esta conferência, o Senhor Deus desceu para ver a cidade e a torre que eles estavam edificando. E o Senhor chegou à conclusão, diz que o povo é um. Todos têm a mesma língua. Então o que um fala, o outro entende. O que um pediu, o outro vai trazer. Tanto é que ele pediu tijolo e eles de barro fizeram tijolo. E eles pediram pedra, o tijolo foi por pedra e o betume foi por cal. E começaram a construir. E Deus disse, tem uma mesma língua, isto é o que começam a fazer, e não haverá restrição para o que eles intentam fazer. Por quê? Porque eram de uma mesma língua. Só que tem aqui um agravante. Não era o plano de Deus. O plano de Deus não era criar uma torre, criar uma cidade, fazer um nome, fincar os pés ali e não cumprir a promessa de Deus, que era frutificar, multiplicar, encher a terra, ocupar todos os espaços da terra. Então eles estavam decididos a ficar ali. E o propósito era esse, para que não sejamos espalhados. Ora, se Deus disse que era para ocupar toda a face da terra, quando eles dizem que estavam fazendo aquilo para não ser espalhados pela face da terra, eles estavam contra Deus. Ora, e quem se posicionou contra Deus e teve paz? Quem se levantou para contradizer o plano de Deus e perseverou neste propósito? Ninguém. A palavra do Senhor diz, operando o Senhor, quem impedirá? Quem pode impedir o plano de Deus? O braço de Deus estendido, quem pode fazê-lo voltar atrás? Ninguém. Ou submete-se e obedece à orientação de Deus, recebe dele a bênção e segue adiante, ou se contrapor a Deus, vai ter sérias consequências. E eles disseram isto. Então Deus disse, eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim, o Senhor os espalhou dali, sobre a face toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. E por isso chamou-se o nome Babel, que quer dizer confusão. Ninguém mais se entendia. Para cada um era uma língua diferente. Um dizia uma coisa, o outro entendia outra. Não chegava no acordo nunca. Porquanto confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Eles não quiseram ir por livre vontade. Eles foram por uma decisão de Deus. Deus confundiu a língua. Como eles não se entendiam, não podiam conviver e habitar juntos. Precisou cada um procurar um lugar para habitar e viver. E com isto cumpriu o propósito de Deus de ocupar toda a terra, de serem espalhados por toda a terra. Então foi assim que Deus fez. A partir dali surgiram as línguas, os idiomas, e eles estão aí, diante da humanidade, em todos os lugares, e nós temos dificuldade de conversar com determinadas pessoas, porque não conhecemos a sua língua, não sabemos como travar com eles uma comunicação, eles também não nos entendem no nosso linguajar, e a humanidade se tornou então dividida, cada um pela sua língua, cada um formando os seus grupos. É como está o mundo hoje. Milhares de idiomas falados por toda a terra, e conforme diz, a confusão. Mas uma coisa cumpriu-se. Eles ocuparam os espaços da terra que não queriam ocupar, mas cumpriram o plano de Deus. Isto foi o que aconteceu lá em Sinar, que se tornou
conhecida como sendo Babel. Babel, como se tornou conhecida devido à confusão das línguas. Isto veio. Agora chegamos ao tempo do Novo Testamento, a vinda de Jesus, o seu trabalho, a sua realização, sua obra, o seu sacrifício oferecido a Deus, cumpriu o plano da redenção, Deus aprovou, abriu para toda a humanidade a oportunidade de em Cristo serem salvos, libertos, perdoados daquilo que aconteceu lá no Éden. E quando Jesus estava para partir, ele disse que ia rogar ao Pai para que ele enviasse o Consolador, o Espírito Santo. Jesus disse em várias oportunidades que eles não saíssem de Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Muito bem, então eles cumpriram o propósito de Deus, foram ao cenáculo, ficaram ali em oração e no dia de Pentecostes o Espírito Santo veio sobre eles, a semelhança de um vento veemente e impetuoso, e foram vistas línguas repartidas como que de fogo, as quais pousou sobre cada um deles. Então nós observamos que a partir dali começou então uma nova oportunidade para a humanidade. Com o Pentecoste, então, as línguas agora são aquelas que Deus então veio manifestar o seu poder. Cada um falava na língua em que aquelas pessoas que estavam ali, de tantas nações que tinham ido a Jerusalém naquela época, os ouviam na sua própria língua em que era nascido. Então, a língua que o Espírito Santo deu aos seus servos era uma única língua. Porque cada um na sua língua diferente entendia na sua própria língua. Não precisava alguém traduzir para ele. Ao Deus usar os seus servos lá no Pentecoste, eles ouviam claramente na língua nativa. Tanto é que eles disseram, não são estes galileus, e como falam na nossa língua? Não era algo deles, era algo providencial de Deus. Então, com isso, se lá na terra de Sinar, eles tinham uma língua, não se deram por satisfeito para obedecer a Deus. Houve então a confusão das línguas e eles foram espalhados. Agora no Pentecoste, quando há essa diversidade de línguas, Deus envia o Espírito Santo, usa os servos e cada um ouve na sua própria língua sem precisar de um intérprete. Esta é a ação de Deus. Agora vamos ao contraste do que aconteceu em Babel e do que aconteceu no Pentecoste. Isto certamente servirá de lições preciosas para a nossa vida. Então, nós vamos observar aqui, pelo menos em 6 pontos, este contraste. O primeiro ponto. Em Babel, eles acharam um vale na terra de Sinar. Gostaram tanto do vale que não quiseram mais sair daquele lugar. Era o lugar dos sonhos, o brilho dos olhos dele. E eles ficaram ali e quiseram permanecer naquele lugar em desacordo com a vontade de Deus. No Pentecoste, os discípulos de Jesus subiram ao cenáculo e ficaram em oração até o derramar do Espírito Santo, conforme prometido por Jesus. Então, um foi para o vale de Sinar, um vale. Outros, no Pentecoste, foram para o cenáculo e reunidos em oração, juntos, unidos. Enquanto uns queriam estar unidos em oposição a Deus, outros uniram-se em obediência à orientação de Jesus. Segundo ponto, em Babel eles usaram o tijolo, e a pedra lhe foi como tijolo,
e o betume lhe foi como cal. Pedras concretas, abstratas. No Pentecoste, o Senhor Deus usou pedras vivas, que são os seus servos, as suas testemunhas. Pedro, escrevendo, disse: e vós, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. Então, Deus utilizou pedras vivas no Pentecoste. O terceiro ponto, no contraste que encontramos, é que em Babel reinou a soberba humana. Eles queriam uma cidade, uma torre, um nome e um lugar para ficar. Seriam conhecidos de todos os demais, por causa da cidade, da torre e do nome de fama. Então, a soberba tomou conta do coração daquelas pessoas. Estavam olhando só para si e não olhando para o plano de Deus. Já em Pentecoste, quando eles estão lá reunidos, havia no coração deles a humilhação e o quebrantamento, levados à oração para esperar o derramar do Espírito Santo. Eles foram trabalhados pelo poder do Espírito Santo na humilhação e no quebrantamento. Dois elementos necessários para que a vida esteja pronta para o mover do Espírito Santo. Este é o terceiro ponto que nós encontramos. E diz: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. O quarto ponto: a construção da torre era com o objetivo de tocar o céu. No pensamento humano, eles achavam que iriam conseguir criar uma torre na terra que ela tocasse os céus. Mas os céus são inalcançáveis através de construções físicas, humanas, como pedra, como tijolo. Hoje nós temos prédios que são verdadeiros arranha-céus. Um quer construir um prédio mais alto que o outro. Quem sabe está suscitando neles o espírito de Babel. E nós observamos quantos prédios com 300, 400 andares, ou daí para mais. Verdadeiros arranha-céus. É o orgulho, é a vaidade humana de mostrar força, mostrar poder, criar um nome. Mas em Babel, ou na terra de Sinar, eles criaram uma torre para tocar os céus. Não conseguiram tocar os céus. Mas no Pentecostes, os discípulos reunidos em oração, a oração daqueles servos de Deus, na humilhação, no quebrantamento, na consagração, a oração deles tocou os céus. E a oração toca os céus. Observe o exemplo de Jesus. Quando Jesus foi batizado, diz a palavra: e orando ele, o céu se abriu. O céu se abriu com a oração de Jesus. O céu se abriu com a oração dos discípulos. O céu se abre com a oração do cristão, fiel, sincero, verdadeiro, leal a Deus. O céu se abre quando eu e você nos postamos em oração diante do Senhor, com humildade, temor, sinceridade e pureza. Deus abre os céus. A oração toca os céus. O quinto ponto do contraste. Em Babel, o Senhor desceu para confundir as línguas e não permitir o intento maligno dos homens de não obedecer. No Pentecostes, o Senhor desceu para dar
novas línguas, não línguas como estas lá que foram dadas em Babel, porque aquelas línguas foram para confusão, para confundir. As línguas que Deus deu no Pentecoste são línguas que vão tocar os corações e unir as vidas ao Senhor Jesus Cristo. A diferença nestas línguas são novas línguas e foram repartidos línguas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E eles começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Veja a diferença. E o sexto ponto do contraste: em Babel, a primeira dispersão dos homens pelo mundo. Eles não quiseram ir de boa vontade, eles foram através da confusão das línguas. Não se entendiam, não se compreendiam, havia dificuldades, e então eles saíram em dispersão, cada um para um determinado lugar. No Pentecostes, começou em Jerusalém, e Deus disse para ir até os confins da terra. E disse a eles o seguinte: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Então a ordem de Jesus foi esta: antes do Pentecoste e depois desta dispersão das vidas, Deus continuou a sua missão, a sua obra, através de Israel, e através de Israel diz que as nações deveriam ir a Israel para receber lá deles a palavra do Senhor, através daquele povo. Então nós encontramos que era este o princípio. Quando se deu o Pentecoste, o Senhor Jesus disse que agora não era mais das nações para Jerusalém, mas era de Jerusalém para as nações. Então ele disse: começando por Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Eles começaram pregando a palavra de Deus, mas ficaram por um tempo limitados a Jerusalém. E o plano de Deus era para ir a todas as nações, até aos confins da terra. E eles ficaram como que limitados a Jerusalém. Do capítulo 1 ao capítulo 7, nós começamos a observar eles em Jerusalém. Mas aconteceu ali uma perseguição, eles foram dispersos e começaram a sair, cada um para um lugar. Aí foram para a Judeia, foram para Samaria, para os confins da terra, e chegou a nós. E alcançamos o benefício de Deus, a salvação por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então veja, o plano de Deus é ir a toda a terra, a todas as nações, a todas as línguas e povos. Como o plano de Deus era que se ocupasse todas as áreas da terra, agora com a mensagem do Evangelho proposto por Jesus, ela também precisa chegar a todas as nações. Por isso, a ordem de Jesus: começar em Jerusalém, ir à Judeia, Samaria e os confins da terra. O que os homens lá do Oriente, da terra de Sinar, queriam fazer um nome e ficar presos àquele lugar e esquecer os outros lugares por habitar, o Senhor Deus veio e confundiu as línguas. O que aprendemos com este contraste? Aprendemos que nós precisamos entender qual é o plano e o propósito de Deus estabelecido e revelado na sua palavra, e procurar obedecer a orientação dentro do plano e do propósito de Deus.
se nós nos levantarmos para contrapor ao plano e ao propósito de Deus, a intervenção de Deus acontecerá. E as consequências serão perigosas na vida de quem se confrontar contra Deus, conforme estes homens da terra de Sinar. Tornaram-se os conhecidos pela confusão, porque decidiram não obedecer a palavra de Deus. Então nós temos que entrar por este caminho da obediência e da submissão para que ocupemos o lugar que Deus decidiu para cada um de nós e sejamos portadores da sua palavra. Então que possamos gravar isto no nosso coração e nos darmos por avisados. Quando houver uma palavra de Deus, nós não devemos modificá-la e procurar ir contra o que Deus estabeleceu. Nós não podemos caminhar contra o vento da direção de Deus. Nós temos que caminhar na direção de Deus. Então nós observamos aqui 6 contrastes entre Babel e Pentecoste como lição para a nossa vida. Qual foi o primeiro contraste? Em Babel eles acharam um vale. No Pentecoste eles acharam um cenáculo. Segundo, em Babel eles usaram tijolo artificial. No Pentecoste Deus usou pedras vivas, o ser humano. Terceiro ponto, em Babel reinou a soberba humana. No Pentecoste reinou a humilhação e o quebrantamento por meio da oração. Quarto contraste, em Babel eles estavam construindo uma torre para tocar no céu. No Pentecostes, a torre da oração tocou os céus e os céus abriu-se. Quinto ponto, em Babel o Senhor desceu para confundir as línguas. No Pentecostes o Senhor desceu para dar novas línguas. Sexto ponto, em Babel aconteceu a primeira dispersão dos homens pelo mundo. No Pentecostes, começando por Jerusalém, até os confins da terra, cumprindo o plano original de Deus comunicado a Adão. Frutificai, multiplicai, enchei a terra. Que possamos gravar estas lições e ter o sentido apurado de que precisamos entender o plano de Deus, nos submetermos a ele em obediência e fidelidade, porque contrapor ao plano de Deus não é um bom negócio, é uma má escolha. Que Deus nos ajude, que tenhamos entendimento para entender e caminhar na direção do Senhor nosso Deus. E que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.